bem com vocês? Faz tempo que a gente não se vê, não é mesmo? E hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante que eu gosto muito: frações. E afinal de contas, para que servem as frações? Será que eu uso ela constantemente? Para falar a verdade, as frações nós utilizamos constantemente e nem percebemos. Mas o mais comum da gente perceber é quando a gente faz uma receita. Aí nós já vamos encontrar logo lá na receita meia xícara de farinha, 2/3 de xícara de óleo, não é mesmo? Esses números nós chamamos de fração. Fração nada mais é do que a parte e o todo, certo? E para isso a gente precisa identificar as partes de uma fração. O número que fica embaixo é o denominador. Ele vai sempre estar identificando em quantas partes o inteiro foi dividido. O número que estiver em cima chama numerador e ele vai estar representando a parte do que eu estou pedindo. Então pode ser a parte de um desenho pintado, a parte que foi comida de uma pizza ou o que restou de um bolo, certo? Então a gente não pode esquecer disso. Esta é a base. Sabendo disso, nós vamos para uma outra etapa, a leitura dessa fração. Nossa, como é que eu leio aqueles números quebradinhos? 1/3, 1/2? Não, tá? Então nós temos uma forma correta de leitura. Então nós temos 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Até aí você percebeu que a gente está usando os números ordinais? Em cima a gente lê o número como ele realmente é. E embaixo a gente está lendo ele como se fosse os ordinais, nas ordens, primeiro, segundo, terceiro, não é mesmo? Só que esses números ordinais, eles começam a aparecer depois de 1/3, né? Então, 1/4, então eu lembro do quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 1/9, 1/10. Depois disso, a gente tem que falar 1/11. Nossa, professora, mas como é que eu vou saber? Então, toda vez que o meu denominador for maior do que 10, eu vou usar a palavra avos. Então, por exemplo, 2/12, certo? Então, eu vou ler o número normalmente e eu só vou acrescentar a palavra avos, certo? Então, isso é no tratamento da informação do dia a dia, na hora que a gente vai fazendo a leitura, que a gente vai praticando para não esquecer, tudo bem? Após essa explicação, nós estamos utilizando o livro Bem Me Quer, do 5º ano de matemática. E aí vocês vão lá na página 105 e hoje essa explicação vai servir para que vocês façam da 105 a 110, tá certo? Leiam com calma. Façam o que está sendo pedido. A maioria dos exercícios é para vocês fazerem a leitura de como está o número. Alguns exercícios são para vocês pintarem a parte que precisa ser representada. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exercícios aqui que vocês vão poder estar vendo no livro. Presta atenção. Na página 109, vocês vão ter escreva como são lidas frações abaixo. Então, vocês já vão ter representado tanto em parte de figura quanto com a fração numérica, certo? E aí, vocês vão ter que escrever. Então, por exemplo, essa aí, como é que a gente vai escrever? 14 centésimos, tá certo? Depois, no exercício 2, ele pede que fração corresponde à parte pintada. Então, eu vou ter que olhar a parte pintada. E qual é a minha parte pintada? Do A. Aí que eu tô mostrando para vocês. Olha só, eu tenho 3 partes e só uma está pintada. Então, aí está sendo representado 1/3, certo? Ou seja, uma parte de 3, tá certo? E na 3, ele está perguntando em qual ilustração a parte pintada não corresponde a 1/3. Então, vocês vão ter que analisar e verificar qual delas não está dividido em 3. Mas prestem atenção. Toda vez que eu trabalho com fração, eu tenho que trabalhar em partes iguais. Eu não posso trabalhar com pedaços de tamanhos diferentes, tá certo?
Então, a pegadinha nesse exercício está exatamente nisso, porque todas as imagens estão divididas em 3, certo? Façam com calma as atividades. Se tiverem dúvida, vocês mandem mensagem para mim, que a gente vai conversando. Em breve, eu pretendo trazer para vocês as folhas do livro para a gente poder estar trabalhando mesmo. Tudo bem? Mas eu acredito que com essa explicação que vocês consigam resolver da 105 a 110. Tudo bem? Um grande beijo e fiquem bem. Tchau, tchau!